Salve, salve, meu caro aluno, salve, salve, minha cara aluna, tudo bem com vocês? Espero que sim. Estamos aqui mais uma vez para discutir um dos assuntos mais Power Blaster, Motherfucker, Detonator, Plus de Vence de foda, que obviamente é biologia. O melhor conteúdo que há, isso é indiscutível. Afinal de contas, nós vamos discutir a vida. Gente, a coisa mais singular que existe no universo é a vida. Não tem a menor dúvida disso. Eu, você, estamos aqui nesse rolê, estamos aqui discutindo essas coisas justamente porque nós estamos vivos. Olha que absurdo isso. A gente não encontra evidência de vida em nenhum outro lugar do universo. Então olha como é que isso é absurdamente relevante. A ciência que estuda a vida. E como ela é uma ciência, turma, ela vai buscar, inevitavelmente, responder diversos porquês. Ela é uma ciência, ela se preocupa em responder essas perguntas, mas não quer dizer, no entanto, que ela tenha todas as respostas. Mas isso não impede a gente de continuar buscando as respostas para as mais diferentes perguntas que inquietam o nosso ser, que inquietam a nossa alma. Uma dessas perguntas é de onde nós viemos. Isso é o que eu quero responder com vocês, tratando dessas duas ideias, dessas duas hipóteses, que perduraram, que fizeram parte da discussão da origem da vida no nosso planeta. Então, na aula de hoje, turma, nós vamos discutir aquilo que a gente chama de abiogênese e aquilo que nós chamamos de biogênese. Então, gente, veja bem, né? Nós vamos estar discutindo a origem da vida. Isso sempre inquietou o ser humano, turma, desde os tempos primordiais. Se a gente olhar para os mais diferentes, para os mais diversos registros que a humanidade já manifestou, os mais diferentes registros antropológicos, a gente sempre buscou responder a nossa origem. Então a gente olha que existem diferentes mitologias em diferentes culturas que vão buscar ter essas respostas. Então a gente vai encontrar evidências disso na mitologia maia, grega, iorubá, né? Não nos faltam exemplos mitológicos para tentar responder a origem do universo e a origem da vida. Numa perspectiva mais científica, obviamente é o que a gente vai tentar trazer, não que não exista a ciência para se abordar esses tipos de tema, mas dentro de uma perspectiva das ciências da natureza, a gente vai observar que basicamente existiram duas grandes ideias para tentar explicar a origem da vida. Repara, turma, que esse recorte que eu estou trazendo aqui para você é muito voltado para a vida no nosso planeta. Nós não vamos discutir hoje a origem do universo ou a própria origem do planeta Terra. Nós vamos nos ater à origem da vida no sentido de o que eu preciso para ter um ser vivo. E aí uma das ideias que perdurou por muito tempo nessa discussão do que seria a origem da vida, como seria possível que a vida surgisse, uma das ideias que mais vigorou por muito tempo é essa aqui, ó, a ideia da abiogênese. Muito bem, meu caro aluno, muito bem, minha cara aluna, segue meu raciocínio aqui. Biologia, que é uma matéria Power Blaster, Motherfucker, Plus Advance de foda, você já sabe disso, você sabe que você concorda comigo? Eu sei que sim. É uma matéria que tem muito nome. E eu sou obrigado a concordar com você se você tem alguma dificuldade com esse monte de nome. Mas eu te garanto uma coisa, confia em mim, acredita em mim, os nomes fazem sentido. Basta a gente começar a aprender o que esses nomes significam. Ah, vá, professor, sério? Sério, sério mesmo. Se a gente começar a conhecer um pouquinho de grego, um pouquinho de latim, vocês vão ver que muitos dos nomes que aparecem dentro dos estudos associados à biologia vão começar a fazer mais sentido e não vão ser mais assim um bicho de 7 cabeças quando você tiver que memorizar ou entender o que aquele nome significa. Por exemplo, uma ideia muito simples. Geralmente, quando você perceber que existem palavras que começam com a letra a palavra que normalmente começa com a letra A, esse prefixo A quer dizer o quê? Quer dizer não, quer dizer negação. Aliás, eu te dar um exemplo ótimo para você visualizar isso aqui. A palavra aluno, aluna, alunes, né, vem justamente daquele indivíduo que não tem a luz, que não tem a luz do conhecimento. Ele vem para ter acesso justamente a essa luz. Ele vem para estudar, ele vem atrás do conhecimento para ter acesso à luz do conhecimento. Ele deixar de ser um aluno para se tornar um ser de luminis, um ser de luz, que vai ter a luz do conhecimento. Veja aqui, legal isso, né? Eu acho isso muito massa. Mas olha só, volta para cá. Então, o que vai ser a biogênese? A palavra diz respeito ao quê? Se eu fosse traduzir ao pé da letra.
não vida, criação. Como assim? Professor, não faz o menor sentido. Calma, eu te explico. Uma das ideias que se acreditava, principalmente isso tem origem desde antes de Cristo, nós estamos falando de século IV, século III antes de Cristo, é de que existia na natureza uma ideia, um conceito que a gente chamaria de princípio vital. Supostamente disponível no ambiente estaria esse princípio etéreo, a ideia do éter, do princípio vital. O que faria com que os seres vivos diferenciassem dos seres não vivos era justamente que eles apresentassem esse princípio vital, esse éter, essa substância que estimularia a vida. E o que acreditava-se quando a gente pensava na teoria da biogênese? Que, eventualmente, devido à combinação de alguns elementos, isso permitiria o surgimento da vida. Como assim? Seria, por exemplo, pensar que um tanto de lama, pedra e umidade poderia criar condições para simplesmente aparecerem o quê? Sapos. Um amontoado de roupas sujas, umidade e farelos de alimento poderiam se transformar em um rato. Essa era a ideia vigente quando a gente pensa na abiogênese. Essa ideia, originalmente, ela foi proposta por quem? Ela foi proposta por Aristóteles. E as ideias de Aristóteles, turma, elas perduram por muito tempo. Elas têm uma relevância muito grande, que até hoje muitos de nós bebemos na água de algumas ideias propostas por esses filósofos antigos, que pensaram isso ainda na Grécia Antiga. Tanto é que essa ideia da biogênese, ela perdurou por muito tempo. Na verdade, sendo franco com vocês, apesar de eu colocar que ela perdurou até o século XVI, eu ainda encontro pessoas com algumas falas que tendem a dizer, ainda pensar muito nessa linha de abiogênese. Eu vou dar um exemplo, assim, já escutei pessoas falando que cachorro mais velho tende a ter mais carrapato, tende a manifestar mais carrapato. Sem nenhum embasamento, simplesmente por partir do pressuposto que o cachorro está mais velho, ele vai ter mais carrapato. Mas como assim? Ele cria mais carrapato, o cachorro mais velho. A pessoa fala isso. Só que isso não tem nenhum tipo de embasamento científico. E aí é legal que nessa aula a gente pode pensar um pouquinho sobre isso, sobre a ideia de como se faz ciência. Ciência, turma, ela envolve muitas vezes observação e estudos controlados. A gente precisa ter uma atenção em relação a como é que eu vou construir o meu experimento para ter certeza que o resultado que eu vou obter no meu experimento, eu tenha confiança nesse resultado. As ideias propostas por Aristóteles no que diz respeito à biogênese faziam sentido porque eles observavam isso acontecendo na natureza. Eles observavam justamente isso. Um amontoado de roupa suja com alguns farelos de alimento deixados num canto, de repente apareciam ratos. Mas, professor, não é porque os ratos se sentiam atraídos por aquele ambiente que seria confortável para eles por ter comida? Sim, era por isso mesmo. Mas como eles não tinham o critério de observar atentamente o que estava acontecendo naquele ambiente, eles chegavam a conclusões que não eram verdadeiras. Mas eles observavam essa conclusão. Eles acreditavam que aquilo que eles estavam observando era verdade. Mas eles não tinham um critério de observação. Isso é uma das coisas muito importantes quando a gente pensa em ciência, Tom, quando a gente pensa em ciência de uma forma geral. A ciência ela só funciona se tiver critério, se tiver método. Então aqui a gente vai discutir muito a ideia de método científico. Sem um bom método científico, não estamos falando de ciência de verdade. Estamos falando de pseudociência. Então a ideia da biogênese era essa. A vida poderia surgir da matéria bruta. No entanto, turma, é óbvio que isso incomodava as pessoas. As pessoas que tinham mais critério, que prestavam mais atenção no que estava acontecendo, elas percebiam o quê? Elas percebiam que não fazia sentido. Que essas combinações dessas substâncias não faziam realmente esses objetos, esses organismos aparecerem. Por conta disso, eles questionavam a ideia da abiogênese. O que as evidências nos mostravam, e é óbvio que a gente vai perceber isso hoje em dia, é que a vida só poderia surgir a partir da própria vida. A vida só pode surgir a partir da própria vida. Esse nome dessa ideia, dessa hipótese, a gente dá o nome de biogênese, criação da vida a partir da própria vida.
Percebe? Um dos primeiros grandes experimentadores que tentaram provar a existência, ou melhor, a explicação para exemplificar como é que a vida se manifestava, é um cientista italiano chamado Francisco Redi, que propôs um experimento que aqui a gente começa a perceber como a observação ela é muito importante, como critério, como método é muito importante. Qual que era a ideia que o Redi propôs? Uma das concepções que se tinham para explicar como é que a vida surgiu, uma das supostas fórmulas da abiogênese que eles usavam para provar que a biogênese seria verdadeira era a seguinte, turma, olha, eu poderia pensar no seguinte cenário, se eu deixar um pedaço de carne exposto no ambiente, eu vou poder fazer o quê? Eu vou poder simplesmente... Desculpa, perdão, deixa eu refazer isso aqui. Se eu deixar um pedaço de carne exposto ali no ambiente, depois de um tempo, aquele pedaço de carne que está ali, exposto no ambiente, vai se transformar em larvas, em bernes, que eventualmente vão se transformar em moscas. O Redi achava aquilo impossível, e aí ele pensou num experimento que consistia em que eu vou criar um ambiente isolado em relação ao pedaço de carne e o ambiente externo. Então repara, como é que foi a ideia do experimento do Redi? Ele pensou em vários frascos diferentes, e aí nós vamos pensar isso aqui ocorrendo num tempo 1, e isso aqui, a parte de baixo aqui, ocorrendo num tempo 2, beleza? Onde ele pensou, eu desenhei só 2 frascos, mas imagine que ele selecionou vários frascos. E ele teve o cuidado de fazer o quê? Colocar dentro desses frascos diversos pedaços de carne, mais ou menos do mesmo tamanho. Metade desses frascos ele tampou usando uma espécie de pano de algodão, uma espécie de gaze, que isolaria o pedaço de carne do contato externo com o ambiente. Enquanto que a outra metade ele fez o quê? Ele deixou ela simplesmente exposta em contato com o ambiente. Adivinha qual foi o resultado que o Redi encontrou? Apenas nos frascos abertos que apareceram quem? Que apareceram as moscas e as larvas se alimentando da carne. Nos frascos tampados, ele até notava a presença das moscas querendo acessar o pedaço de carne que estava lá dentro. No entanto, elas não conseguiam chegar até o pedaço de carne e elas então não conseguiam colocar seus ovos, então não apareciam bernes. Dessa forma, Redi provou que a teoria da abiogênese não poderia ser verdadeira. No entanto, não poderia ser verdadeiro. O que ele estava propondo então? Que a vida só poderia surgir a partir da própria vida. Só que olha que coisa, galera, ele fez um experimento que hoje a gente olha e fala assim, olha que experimento simples, né? Mas muito eficaz, mas muito efetivo para ilustrar o que ele gostaria de argumentar. Mas, no entanto, turma, esse experimento que mostrou-se verdadeiro, ele provou que a vida só poderia surgir a própria vida, não foi suficiente para afastar de uma vez por todas a ideia da biogênese. Porque, galera, deixa eu contar um negócio aqui para vocês. Segue meu raciocínio aqui, segue minha linha. Olha só. A ciência é feita por seres humanos. E os seres humanos, turma, obviamente, cometem erros. São preconceituosos. Têm dificuldades de aceitar ideias que contradizem as suas próprias crenças. O Redi era italiano e não fazia parte de uma alta casta de cientistas que existiam na época. Então, mesmo ele apresentando esses resultados muito evidentes de que, na verdade, existia era a biogênese, ou seja, não era que a vida poderia surgir da matéria bruta, apenas a vida poderia surgir a partir da própria vida, ainda assim, esse experimento, essa ideia, não foi muito bem aceita pela comunidade científica. Caraca, professor, quer dizer então que mesmo com essa evidência o pessoal ainda continuava insistindo na biogênese? Sim, vai ser necessário alguns outros experimentos e alguns outros pensadores para sepultar de uma vez por todas essa ideia da abiogênese e provar de uma vez por todas que a vida surgiu a partir da própria vida. Mas eu vou mostrar isso para vocês no nosso próximo quadro. Então espera um instantinho que já vamos fazer essa mágica, trocar esse quadro para vocês conseguirem observar e entender esse rolê, beleza?
Vamos dar só um instantinho que a gente já volta. Então, galera, olha só, voltamos. Presta atenção, trocamos o quadro. No quadro passado, estava explicando para vocês a diferença da biogênese versus a abiogênese. E disse para vocês que o Francisco Redi, fez um experimento que ele demonstrou que o que na verdade valia era a biogênese. Ele realiza esse experimento durante o século XVII, mas eu também comentei com vocês que apesar dele demonstrar de forma efetiva que a vida só poderia surgir a partir da própria vida, ainda assim se encontrava muita resistência a essa ideia, por mero preconceito mesmo. E aí eu tenho um outro ponto que é relevante de eu discutir aqui com vocês, que vale a pena a gente entender um pouquinho. Percebam que as evidências estavam levando as pessoas a acreditar, e é o que a gente vê hoje em dia, que o que na verdade existia era a biogênese. Vida surgindo a partir da própria vida. No entanto, turma, apareceu um contratempo nessa história. Que na verdade não é nem um contratempo não, é um exemplo das pessoas querendo acreditar naquilo que elas querem acreditar. Que contratempo foi esse? O aperfeiçoamento do microscópio. A gente tem um pesquisador, um cientista, também no século XVII, que chama-se Leeuwenhoek, que ele vai usar essa ideia do microscópio e ele vai começar a usar esse equipamento para olhar então para esse novo universo que começa a se revelar, que é o universo dos micro-organismos. Isso revoluciona a ciência da época, né, turma? Fala assim, putz, caraca, velho, existe esse monte de organismos espalhados pelo ar, na água, nas mais diferentes superfícies. E aí, gente, a gente tem que colocar em perspectiva o quê, né? Não sabíamos exatamente o que a gente estava lidando, quem seriam esses organismos. Era tudo muito novidade. E aí, nesse primeiro momento, na hora que a gente olha para esses organismos muito simples que a gente acabou de descobrir, uma das ideias que se tem na época era o seguinte, esses seres são simples demais para serem capazes de se reproduzir. Eles são a manifestação do princípio etéreo, da abiogênese. Ou seja, o tal suposto princípio vital que explicaria como a mosca apareceu lá na carne, tudo bem, eles até não poderiam se aplicar a esses organismos multicelulares. Mas a esses unicelulares que a gente acabou de descobrir, a esses sim, com toda certeza, eles seriam explicados pela abiogênese. Então é um contratempo a ideia da biogênese, que só vai ser completamente descartada, turma, graças a esse indivíduo aqui, ó, Louis Pasteur. Louis Pasteur. Turma, meu caro aluno, minha cara aluna, meu caro alune, presta atenção. Esse cara é importante. Se ele é importante. Para nós da biologia, a gente costuma tratar Pasteur como se fosse o grande pai de todo um ramo da ciência que a gente vai chamar da microbiologia, do estudo dos micro-organismos. Ele vai desempenhar uma série de estudos, ele vai ser responsável inclusive por ideias como higienização, ele vai trazer uma série de perspectivas, ele vai atuar no desenvolvimento de vacinas, apesar dele não ser quem inventou a vacina, ele vai atuar na perspectiva de descobertas, de desenvolvimento de vacinas. Então, os avanços que ele promove em relação ao estudo dos micro-organismos são notórios, são muito significativos. E talvez uma das maiores relevâncias que ele tenha é justamente esse experimento que ele propõe para demonstrar que o que na verdade sempre existiu era a biogênese, era a espaço biogênese, ou seja, a vida só pode surgir a partir da própria vida. Que experimento seria esse tal de experimento do pescoço de cisne? Lembrem-se, meu caro aluno, meu caro aluna, minha cara alune, presta atenção, olha só, que o que nós estamos discutindo aqui é que, em teoria, existiria um princípio vital e esse princípio vital se manifestaria e faria com que a vida poderia surgir a partir da combinação da matéria bruta. Como é que Pasteur pensa então em fazer? E onde é que eles acreditavam que estaria esse princípio ativo? Ele estaria no ar, o éter, o etéreo. Como é que ele pensa então? Ele pensa na seguinte proposta. Peraí, se a matéria bruta formaria a vida, vou pegar esses elementos que seriam nutritivos, que contribuiriam para formar essa matéria bruta. Algo como se fosse uma sopa, tipo um caldo de carne.
tá? Um caldo de mandioca, uma coisa assim. Obviamente que não era caldo de mandioca, né, tu? Nós estamos falando de Europa, não tem mandioca lá não, né? Século XIX, calma lá. Mas é como se fosse um caldo, tá certo? E aí o que ele vai fazer? Ele vai pensar o seguinte, olha, eu vou provar que a vida só pode surgir a partir da própria vida. Uma das coisas que Pasteur já tinha descoberto, que já se sabia na época, é que os micro-organismos não tolerariam grandes variações de temperatura, que o calor já seria responsável por esterilizar as substâncias, o alimento, né, as superfícies. O que ele vai querer demonstrar? Que não é apenas o calor que esteriliza, ou melhor, que o calor de fato esteriliza, mas que os micro-organismos, eles chegariam, ou melhor, o princípio etéreo, corrigi essa minha frase, o princípio etéreo chegaria até as substâncias e dessa forma iria permitir o desenvolvimento da vida. E ele vai propor esse experimento do pescoço de cisne. Como é que era? Seria um frasco, onde ele conseguiria colocar aqui dentro essa substância nutritiva, beleza? Aí o que ele faria? Ele aqueceria essa substância nutritiva. Só que esse frasco, e daí o nome do pescoço de cisne, devido ao formato dele, ele estaria, o que teria aqui dentro, estaria o tempo todo em contato com o ambiente externo. Ou seja, se o princípio ativo, se o princípio etéreo, se o princípio vital realmente fosse responsável pela criação da vida, o que iria acontecer? Mesmo depois de eu ter esterilizado o frasco, devido à exposição dele ao calor, o que eventualmente ia acabar acontecendo? Eu ia notar a presença desses micro-organismos. Quando a gente olha para isso aqui, qual é a grande vantagem em relação a essa ideia do pescoço de cisne? Devido ao formato desse pescoço, de fato o ar tinha livre acesso ao frasco. Mas uma coisa que acontecia que era muito massa, que devido a essa curvinha aqui, ó, muitas vezes formavam-se gotículas de água que impediriam a passagem desses micro-organismos para chegar até aqui essa substância nutritiva. Aí ele deixou por muito tempo esse frasco esterilizado em contato direto com o ar. Mas devido ao formato do vidro, o micro-organismo não conseguia chegar até lá. Depois de ele ter deixado muito tempo e ter demonstrado isso, ele quebrava o frasco e extraía a substância nutritiva que estava aqui e usava essa ferramenta tão importante para o estudo dos micro-organismos, e ele constatava o quê? Que mesmo a substância nutritiva estando em contato com o ar, os micro-organismos não surgiam a partir da matéria bruta. Ou seja, apenas os próprios micro-organismos seriam capazes de produzir outros micro-organismos. Ou seja, vida só pode surgir a partir da própria vida. Graças a Pasteur, que a gente abole por completo a ideia da abiogênese. E hoje a gente está mais do que sabido que o que existe é sempre a espaço biogênese. A vida só pode surgir a partir da própria vida. Um questionamento que talvez possa estar aparecendo aí na sua cabeça é, tá, beleza, mas e o primeiro ser vivo? Mas isso é tema para uma outra aula, numa outra discussão. A gente trata um pouquinho melhor disso. Fazendo uma breve revisão do que a gente discutiu então hoje na aula, nós vimos as diferenças entre as ideias para explicar como é que a vida se manifestaria. A abiogênese, que tem origem desde antes de Cristo, com grandes filósofos como o próprio Aristóteles, e a biogênese, que a vida só poderia surgir a partir da própria vida, que é uma ideia que só começa a ser efetivamente demonstrada por volta do século XVII, por meio de experimentos, como um dos grandes e mais importantes que são sempre citados no material didático, o Francisco Redi, com o seu experimento da carne dentro do frasco tampado e dentro do frasco não tampado, e o experimento de Pasteur do pescoço de cisne, que ele demonstra que a vida só pode surgir a partir da própria vida. Beleza? Fiquem bem, meus caros, tudo de bom para vocês e até a nossa próxima aula. Falou!